E bora, vamos aí para a impugnação ao gabarito preliminar, algo um pouco diferente, não é comum, mas uma forma de demonstrar algumas incongruências, de preferência que, né, esse vídeo possa também gerar, né, a hipótese, talvez, por que não, de ajustes, né, para que, né, não haja prejuízo dos candidatos, é que tanto me solicitaram isso e pediram para que eu comentasse um pouco esse gabarito preliminar, já que essas inconsistências nesse momento são de uma grande monta, e são de grande monta mesmo. Bom, vamos lá. Em primeiro ponto, quero colocar para vocês que a prova da OAB do exame 42, na segunda fase de direito empresarial, exigiu um pedido de recuperação judicial. Lembrando que é algo bastante legítimo para a nossa área, né? Um pedido de recuperação de empresas. Então, uma boa escolha, uma ótima opção, um bom gosto por parte do examinador. Muito bem. Vou colocar aqui os itens, né? Não que haja problemas nesses itens, porque nesses itens não há problemas, mas apenas para vocês verificarem a ordem e ter mais facilidade de entender o que eu estou trazendo aqui. Então, o gabarito, ele cobra no item 1, endereçamento, um pouquinho, né, de descritivo sobre qual era a peça, um descritivo lá de fundamentação do artigo 48, desenvolver os itens do 319, já que é uma petição inicial, né? Um pedido ou num requerimento de recuperação judicial. Tá, tudo bem, até aí nenhum problema, né? E aí, na sequência, pede a qualificação do requerente como item 2. Depois, no item, né, 3 aqui, né, logo na sequência, o item 3, tá aí, a gente visualiza a primeira inconsistência. Note que na linha E, acontece assim, né, um texto. Houve aprovação prévia do pedido de recuperação pela Assembleia de Acionistas em cumprimento do 122, inciso 9, da Lei 11.101. Como a Lei 11.101 não tem um artigo 122, inciso 9, muito embora até tenha um 122, não ficou muito difícil de presumir que nós estivéssemos aí, né, diante da 6.404. Então aqui é até um item que eu acredito não seja um problema, né? Pode fazer uma correção e está tudo bem, né? Pedir uma anulação de uma questão como essa me parece adequado, porque dá para entender aqui direitinho do que se trata. E a gente apenas pede é que quando chegar o gabarito oficial com o espelho oficial, que nós inclusive nos utilizaremos para recorrer, que lá naquele espelho esteja lá a Lei 6.404. Por quê? Porque senão o corretor, que às vezes corrige cara e crachá e que mal olha os itens que tem que olhar, ele vai procurar a Lei 11.101. E eu acredito que não em todos os momentos, não em todas as vezes, o corretor é alguém que é mesmo do direito empresarial. Então, se ele procurar uma lei X que não tenha nada a ver e não achar, ele vai tirar a pontuação do aluno. O aluno que colocou a lei 6.404 vai ficar prejudicado. Ou então tira esse item, elimina esse item, anula esse item e acabou. Não sei. Aí a banca que vai decidir, eu seria muita pretensão da minha parte. Outra inconsistência. Tem uma série de informações na prova. Dá para ver que foi aquele copia e cola, sabe? Pegou lá o gabarito preliminar do exame 38 e fez o gabarito deste exame em cima. E ficaram informações diversas relacionadas à duplicata que foi cobrada no exame 38. Como é que a gente percebe isso? Não é muito difícil. Por quê? Quando a gente olha para esses fundamentos que eu coloquei em vermelho, porque eles devem ser eliminados, excluídos, afastados lá do gabarito, justamente para que eles não sejam reproduzidos no gabarito oficial, quando a gente percebe isso, dá para ver, inclusive, que as partes a que se faz menção são as partes que estavam lá no exame 38, exatamente a peça do exame 38, uma execução com relação à duplicata. Então, vamos lá, né? Veja aqui, ó. Vou colocar para vocês, veja, ó, Barbalha Materiais de Construção Limitada. Então, eu percebo também o seguinte, se deixou algo assim no gabarito, talvez não tenha havido uma grande conferência, talvez fosse muito bacana que houvesse agora uma conferência item por item, de preferência, não para ampliar o gabarito e, eventualmente, estabelecer outras pontuações para prejuízo do aluno, em vista do aluno e até dos professores terem apontado esses erros. Erro é normal, acontece com todo ser humano, eu posso errar, o aluno pode, a banca pode, errou, conserta. Eu acho que é assim que a coisa funciona.
tá? Bom, essas informações devem ser eliminadas, né, todas aí do gabarito. Tem aluno que chegou para mim, professor, mas como é que tá pedindo coisa aqui de duplicata? Não tinha nada disso no exame. Calma, eu lembro, sou professor, estive presente em todos os exames. Eu lembro do exame 38, execução duplicata. Fui lá, peguei, conferi, tudo bem, tá? Bom, na prova, o gabarito aí da peça prática profissional é isso, tá? E acredito que, eliminado isso, realmente foi uma prova trabalhosa, não de alta complexidade, mas trabalhosa, porque tinha muita coisa para citar, documentos e tal, e tudo bem. Não é isso que a gente vai colocar como um fator de problema. Bom, na questão 2, letra A, aqui a gente tem um problema que, no meu entender, é mais grave. Para mim, esse é um problema de alerta mesmo. Para mim, é um problema gravíssimo, tá? É uma infração gravíssima. Para mim, ó, carteira de habilitação fica pendente de recurso. Porque, vamos lá, né? Veja, que interessante. A questão 2, o empresário Biratã, ele pretendia vender 3 carros. Então tá aqui. A gente tem uma questão em que o Biratã quer vender os 3 carros. O Biratã, logo, é um vendedor que procura um trabalho de corretores. Então, vamos lá, ele tem uma frota e contratou 2 corretores para mediar a venda. Eles mediaram. Beleza. Mas não aconteceu a venda. Então o negócio não foi realizado. Por quê? Por que o negócio não foi realizado? Vamos lá. Não foi realizado, muito simples, porque houve desistência do Ubiratã. Agora, peraí. Olha o gabarito, gente. Primeiro, vamos lá, né? O que a letra A quer saber? O Biratã deve comissão aos 2 corretores? É claro que deve. Vamos lá. Por que é claro que deve, professor? Veja aqui. Na letra A da resposta está dizendo que não, que o Ubiratã não tem nada que dar. Porque a desistência do negócio por parte de Ubiratã ocorreu antes do dia marcado da assinatura. Sim, ocorreu antes do dia marcado da assinatura. E não se verificou o resultado previsto. Aí o examinador está citando o artigo 725 do Código Civil. Ok, o artigo 725 vai dizer que se não houve mediação e também não houve o resultado, não há nada que pagar. Mas o 725 tem um complemento que não pode ser deixado de lado. Veja lá o complemento que eu resolvi deixar ele aqui, ó, em vermelho. Olha, a remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado, tá bom? Se conseguiu o resultado, tem comissão. Se não conseguiu o resultado e nem teve mediação, não tem comissão. Agora, olha esse finalzinho. Ou, ainda que este não se efetive o resultado, em virtude de arrependimento das partes. Então, a remuneração é devida. Isso aqui sabe o que é? Ó, questão até de concordância. A remuneração é devida, ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes. Então, note que o aluno que escreveu que sim, é devida a comissão, esse aluno está certo. Esse gabarito precisa ser revisto, tá? Precisa urgente. Para mim, aqui está um erro grave. Bom, talvez um probleminha na 3A. Mas aqui, ó, na 3A o problema é bem menor. Por quê? E talvez, novamente, por uma questão de concordância, venha a questão 3A e pergunta aqui sobre uma operação, né? Então, ó, sociedades empresárias, limitada madeireira, Maricá, bom, pretendem se unir e formar uma nova. Extinguindo as anteriores, temos aqui uma fusão. Qual é o órgão competente para decidir sobre a operação? Se você ler só essa primeira partezinha, o órgão competente para decidir sobre a operação, bom, pode ser o CAD, pode ser a CVM. Tá certo que não há informações no problema acerca, primeiramente, de ser uma SA. Então a gente tira a CVM. Mas não tem informações acerca de valores, né? Para saber se temos um processo aqui de estrutura concentrada preventiva. Então, eu acredito de verdade que não foi isso que o examinador quis. O examinador quis de verdade dizer que o órgão aqui é o órgão societário. Poderia colocar aqui, né? Qual é o órgão societário? Mas tudo bem. Eu entendo que aqui na concordância final a gente até chega nisso, porque note, as sociedades lá, então, letra A, qual o órgão competente para decidir sobre a operação e qual o quórum para que ela seja aprovada em cada sociedade? Então, qual órgão competente para que seja aprovado em cada sociedade, né? Então, para essa aprovação, se a gente entender a palavra do quórum, tá bom.
Então ele queria falar da Assembleia. Mas tem um erro de concordância aqui que atrapalhou o aluno, tá? E talvez fosse o erro de concordância na hora do examinador ler a 2 letra A, que para mim esse erro tá grave demais. O gabarito precisa desse conserto, precisa desse ajuste. Eu imaginei que logo no começo da semana isso já ocorreria. Esperamos o dia de ontem, esperamos hoje o dia todo e vamos lá, né? Estamos ainda aguardando e não sai nenhuma nota. Será que é porque direito empresarial tem um número menor de alunos que direito penal, direito do trabalho? Desculpe, mas a questão da qualidade do exame, ela é medida em todas as áreas. E se em uma das áreas a qualidade ela é colocada em xeque, o exame no completo fica em xeque. Então eu espero de verdade que isso aqui seja ajustado e eu acredito mesmo que a banca é uma banca séria, conheço os integrantes da banca e que vão fazer esse ajuste. É isso que eu aguardo, tá bom? Valeu, pessoal, até já.